Tudo bem, meus amigos? Você que está acessando aí o nosso vídeo, esse canal, esse devocional, eu espero que você tenha uma boa experiência agora com a Palavra de Deus. Uma boa experiência com aquilo que nós vamos conversar um pouco aqui, né? É mais um devocional que nós temos costume de fazer toda quinta-feira e toda terça. A gente solta um devocional. Então, provavelmente você está vendo aí, seja na quinta ou seja depois. Eu espero que você seja edificado por essa palavra. E eu queria conversar um pouco sobre desânimo. Eu queria começar te fazendo uma pergunta. Saber como você está. Você está desanimado? Você está cansado? Você está sobrecarregado? Você teve um dia difícil? Quantos de nós nunca passamos por isso? Nunca tivemos um dia difícil, um dia complicado, um dia em que a gente chegou no final dele e pensou, poxa, que dia, que dificuldade, podia ter sido um pouco mais leve, né? Talvez você esteja passando por essa situação. Talvez uma situação na sua casa, na sua família, ou então interior, né, dentro de você, no seu trabalho também. Talvez você passe por situações que sobrecarregam você, que deixam você cansado, a ponto de desistir. Eu queria ler um versículo para você. Eu queria ler um escrito aqui da Palavra de Deus para você, que diz respeito um pouco sobre isso aí, talvez pode te ajudar. Está em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 ao 18. Diz o seguinte: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse versículo é um gás para nós, é um ânimo para nós. E, na verdade, ele é um direcionamento para nós. O que devemos fazer mediante ao desânimo? O que devemos fazer mediante aos sofrimentos? As notícias ruins. Eu costumo dizer que notícia boa, né, para se passar, às vezes é difícil, né? Mas notícia ruim corre rápido. Hoje sai uma notícia, amanhã já virou meme. Ou hoje sai uma notícia, uma hora depois já virou um meme na internet. Por quê? Passa rápido, né? Passa assim de forma muito rápida. Mas isso pode ser um empecilho para nós quando não sabemos o que fazer com a notícia ruim. Talvez você recebeu uma notícia de uma doença. Talvez você recebeu uma notícia da morte de alguém. Talvez você recebeu uma notícia complicada que mudou todo o seu rumo, o planejamento financeiro talvez que você tinha, ou um planejamento familiar. E essa notícia te balançou, desestabilizou você. O que fazer mediante uma notícia dessa? O que fazer mediante a crise e dificuldades? É interessante que esse versículo diz para nós que quando estamos com os olhos fixos naquilo que não se vê, naquilo que é eterno, esses sofrimentos momentâneos, ele não nos desanima. E Paulo disse assim, olha, talvez exteriormente nós estejamos desgastados, estejamos cansados, mas nós não desanimamos, porque os nossos olhos estão fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Ele é a solução para todo desânimo. É Jesus. E de forma prática, né, não de forma simplesmente teórica. Porque Jesus, ele é uma pessoa que a gente pode se relacionar com ele. Ele é aquele que nos enche, ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá rumo e direção. Talvez você está pensando em desistir. Talvez você está desanimado com a sua igreja, com a sua família, com o seu casamento. Eu digo para você, olha, olhe para Jesus. Olhe para a eternidade. Se você está caminhando no caminho certo, se você está vivendo no centro da vontade de Deus, se você está obedecendo aos mandamentos de Deus, tudo que você está passando é para te fortalecer. Tudo que você está passando é para fazer você um pouco mais parecido com Jesus. Não desanime minha dor. Não desanime meu sofrimento.
Mas entenda que o sofrimento e a dor é para te tornar mais forte. Entenda que o sofrimento e a dor é para te erguer, não de forma orgulhosa, mas para você ser mais parecido com o autor da sua vida, com o seu Criador. A Bíblia diz que o próprio Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Nós vamos sofrer. O pecado trouxe doenças, o pecado trouxe morte, o pecado trouxe instabilidade. O pecado bagunçou tudo. Mas quando nós olhamos para Jesus, o nosso ânimo é reativado. A nossa motivação, ela é reanimada. E nós não desanimamos, porque o nosso foco não está nas coisas que a gente vê, porque isso é transitório. Nós focamos em Jesus e na eternidade. Nós não vivemos por nossos filhos, por nossas esposas, por nossa família, por nossas finanças. Nós não vivemos para isso. Nós vivemos por Jesus. E isso basta. Nós vivemos por Jesus e isso é suficiente. Esse é um desafio para nós, né? Parar um pouco de olhar para as coisas visíveis e materiais e começar a olhar para a eternidade. Com ânimo, com alegria, na expectativa que aquele Jesus que morreu, ressuscitou, foi aos céus, esse Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. E aí sim, nós não desanimamos. Por mais que estejamos desgastados exteriormente, interiormente, nós somos renovados dia após dia. Renovados pela palavra do Senhor. Renovados pelo Espírito Santo. Renovados pela esperança que o nosso Redentor vive e que Ele não nos abandona. Deixa eu te falar, você não está sozinho. Você não está sozinho. Isso eu lembro, e já contei essa ilustração algumas vezes, de uma história de um menino que ele tinha o costume de ir para a casa da sua avó de trem. Ele pegava o trem lá no interior da sua cidade e ia para a casa da sua avó, só que ele ia com os pais. E certa vez, chegando ali perto da adolescência, ele falou com o pai o seguinte: não quero mais a sua companhia, já estou crescido. E ele disse para o pai o seguinte: olha, deixa que eu vou sozinho, já sei o caminho, já sei andar sozinho. E o pai falou: filho, tem muitos perigos dentro de um trem, tem muitas pessoas que você não conhece, é perigoso. Não, mas eu quero ir sozinho. E aí o pai e a mãe conversaram e decidiram. Chegaram pro menino e falaram: olha, beleza, pode ir, mas toma esse bilhete. E quando você sentir medo, você abre e lê esse bilhete. E o menino pegou aquele bilhete com pressa, colocou no bolso, falou assim: não, tá de boa, beleza, eu vou me virar. Pegou o trem e foi. No meio do caminho, algumas coisas aconteceram. Começaram a entrar pessoas mal encaradas, começaram uma discussão lá na frente, marido brigando com a mulher, daqui a pouco alguém bravo no telefone, aí começou uma discussão entre passageiros, e aquele menino começou a tremer e pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? E ele lembrou: poxa, meu pai disse para me ler aquele bilhete, o que é isso? E ele com muito medo, até tremendo, pegou aquele bilhete e abriu. E estava escrito o seguinte: meu filho, quando você sentir medo e você não conseguir caminhar mais, olhe para trás. Eu estou sentado no último vagão do trem. Eu estou te vendo. E assim é Jesus. Às vezes nós queremos levar nossa vida por nós mesmos. Nós queremos seguir independentes, como crescidos, como adultos. Mas Cristo diz para nós: você precisa da minha companhia. Eu não te abandono, eu estou aqui. Mas tenha um relacionamento constante comigo. Não olhe para mim só quando está com medo. Não olhe para mim só quando está desanimado. Mas conta comigo. Conta comigo no seu dia a dia. E às vezes nós precisamos ser assim. Nós precisamos contar com Jesus no nosso dia a dia. Porque às vezes nós esquecemos dele e isso nos leva a ter medo. Isso nos leva a desanimar. Isso nos leva a ficar doentes. Mas quando nós olhamos para Jesus e entendemos que aquele que morreu por nós não nos abandona, nós somos renovados. A palavra diz que aqueles que confiam no Senhor têm a sua força renovada. E diz também que a misericórdia do Senhor se renova dia após dia. Ou seja, você não está sozinho. Você não está sozinha. Acredite, confie no Senhor Jesus, que Ele te ama e Ele escuta as suas orações.
Ele escuta, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua dor. Você não está sozinho. Acredite nisso. Leia a palavra. Se alimente com esperança, se alimente com o Evangelho e você vai perceber que o desânimo vai indo embora, que o sofrimento vai indo embora, que a dor vai indo embora. E quando ela vier, você vai estar respaldado com a palavra de Deus e com as promessas de Deus para a sua vida. Ande no caminho e confie que Jesus não larga a sua mão. Amém? Eu espero que essa palavra te dê um ânimo, te dê um gás, te dê um fôlego. Eu queria orar com você, para que você tenha aí os seus ânimos, animados, para que você tenha aí a sua dor um pouco mais leve. Então vamos orar, feche seus olhos, onde você estiver, se você puder, feche seus olhos e ore junto comigo. Deus, obrigado por esse devocional. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou aos nossos corações. Por mais que estejamos cansados, sobrecarregados, mas quando temos o Senhor, o nosso interior se fortalece. Nós somos renovados dia após dia, como disse a palavra do Senhor. E aí sim, nós passamos a viver uma vida mais leve, uma vida mais alegre, uma vida mais confiante na sua presença. Em nome de Jesus, te peço por aquela pessoa que está vendo e ouvindo esse devocional. Que o Senhor possa animá-la, que o Senhor possa dar direção para as dificuldades, que o Senhor possa, Deus, reerguê-la em nome de Jesus e que o desânimo saia fora, bata em retirada, porque o Senhor venceu a morte e o Senhor está com ela e o Senhor vai voltar. Que essa pessoa que está ouvindo possa ter fé nisso, que ela não está sozinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha sido edificado por esse devocional. Pega o link, compartilhe com aquelas pessoas que precisam ouvir. Não retém só para você uma mensagem de ânimo, uma mensagem de amor, a mensagem do Evangelho. Compartilhe em todos os seus grupos do WhatsApp, no grupo da igreja, da família, no grupo da célula. Compartilhe com todo mundo, para que mais pessoas sejam animadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais. Até o próximo devocional.